Então, boa noite a todos, queridos e queridas, nessa noite invernal. Vamos nos aquecer, então, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a amorosidade que brota de dentro de nós, sob a luz que vem do alto. Além da terra, além do céu, no trampolim infinito das estrelas, no rastro dos astros, na magnólia das constelações, além, muito além do sistema solar, até onde alcançam o pensamento e o coração, vamos conjugar o verbo essencial, o verbo fundamental, o verbo transcendente, além das gramáticas, e do medo, e do poder, e da moeda, e da política. Vamos conjugar o verbo sempre amar, pluriamar, razão de ser e de viver. Com estes versos tão lindos do nosso poeta Drummond, nós abrimos então hoje o palco da nossa reflexão, que é: você tem a força, busca o sentido. E neste palco que nós vamos abrir de reflexões, com Kardec e com um cientista que é o Franklin, nós vamos fazer um desfile de atores, de conhecimentos e de pensamentos que nos ajudem a entender a nossa vida, a nós mesmos, que nos ajudem a entender os que nos envolvem, inclusive o nosso planeta. E fazendo isso, nós nos movimentamos em direção à força que nós temos, mesmo até sem sabermos. E é essa força que nos leva a vencermos as nossas dores e responsabilidades. Ele saiu do campo de concentração de Auschwitz pesando 23 quilos. Se chamava Viktor Frankl. Nasceu em Viena em 1905, portanto fazendo parte das 3 grandes escolas de psiquiatria, tendo primeiro Freud, depois Adler e depois ele. E quando ele sai do campo de concentração, um risquinho, né? E volta para Viena, ele retoma o seu trabalho, o qual ele já desenvolvia, minorando os sofrimentos, as dores das pessoas, as angústias, as ansiedades, as neuroses, inclusive as questões suicidas. O que vai acontecer com o Franklin? Ele vai chegar em Viena e não vai encontrar a sua família, o seu grande amor, que era a sua esposa, que estava grávida do primeiro filho. Nem o seu pai e nem o seu irmão. Somente a sua irmã é que consegue escapar. Mas o que este ser, fora da curva, como é a expressão nossa, vai fazer? Em 1945 mesmo, quando ele é libertado pelas forças aliadas, voltando para Viena, ele começa a escrever um manuscrito. É assim: em busca do sentido, um psicólogo no campo de concentração. Nós sugerimos a todos que leiam esse livro, porque é de uma beleza, de uma leveza e de um ensinamento para nós, porque nós vamos propor a todos fazer agora um encontro, tipo o fenômeno da pororoca. Quando as águas do Amazonas se encontram com o Oceano Atlântico, o que acontece? O fenômeno da pororoca. Então, a nossa intenção não é entrarmos
na psicologia, na psiquiatria do Franklin, mas é aproximar-nos os seus ensinamentos com a doutrina espírita. Ouvindo com atenção o que o Allan Kardec sempre nos diz. É uma doutrina libertadora. É uma doutrina que precisa dialogar com as áreas do conhecimento. É uma doutrina que precisa ouvir a ciência, e hoje nós vamos ouvir um cientista. Porque quando a ciência for contra os meus postulados, fiquem com ela e não comigo. Então é o que nós pretendemos fazer hoje. Bom, como nós dissemos, ele sai e começa a escrever esse manuscrito em 9 dias. Ele sai, era para sair destruído. Porque ele não tinha mais o amor de sua vida, mas a beleza da sua vida. Tudo tinha sido destruído, ele tinha perdido tudo. Mas ele vai escrever esse manuscrito em 9 dias. E quando ele vê, ele se dá conta que não é mais um manuscrito, que é um tratado de terapia existencial, de análise existencial, que ele já desenvolvia antes na Policlínica Neurológica de Viena e que ele vai aprofundar. O que vai acontecer com o Franklin antes de nós entrarmos? Ele vai desencarnar, irmãos, aos 92 anos, tendo 39 obras publicadas, percorrido o mundo, lecionado em Harvard, entrevistado pelos maiores jornalistas e países, os irmãos podem pesquisar, nos deixando uma obra profícua, de sentido, de rumos para a nossa vida. Então, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: como é que um ser que fica 3 anos num campo, logo Auschwitz, ele vai para outros também. Lá ele se separa da esposa, porque quando chegava naqueles vagões, daqueles trens horrorosos, separavam os homens e as mulheres. Ele vai para um lado, ela vai para o outro. Então nenhum fica sabendo o que acontece com o outro. Só no final, quando ele é libertado. Como é que um ser desses, que perdeu tudo, até assim, aquela leitura de ser humano que ele tinha, porque lá no campo de concentração era não ser, o ser humano era um não ser, né? Ele consegue encarar a vida como algo que valia a pena preservar. Ele fica esses 3 anos lá pensando assim. Então, essa metodologia que ele vai criar, que é a logoterapia, logos, que vem do grego, não vamos entrar no detalhe, ele enxergava logos como sentido. Sentido. Então, quais são os basilares dessa análise existencial, dessa terapia existencial, que ele vai levar para o mundo depois dessa experiência que ele teve? E vamos dizer, irmãos, podemos encontrar muitos psicólogos e muitos psicoterapeutas, mas com essa experiência é complicado de encontrar. Então, o primeiro basilar do que ele vai nos ensinar, a vontade de sentido. O que é a vontade de sentido? Ela postula que a principal força motivadora do ser humano é o sentido. Não é o prazer, não é o poder, não é a fama. É a busca do sentido da vida, é a busca do sentido das coisas, desde as mais simples, as menos complexas, as mais complexas. E quando ele entra em vontade de sentido, nós vamos para a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os homens têm condições de vencer as suas más inclinações. Os espíritos vão dizer que sim, pela vontade, que é a força motivadora. A vontade é a nossa força motivadora para vencermos as nossas dificuldades e as nossas... A doutrina espírita vai além do Franklin, vai dizer más inclinações. Então, nós temos que pensar aqui
A vontade é uma potência da alma. Quais são as potências da alma? A alma tem várias potências, né? O pensamento é uma, mas a gente tira um pouco fora, porque o pensamento cria tudo. O livre-arbítrio é uma potência da alma, né? Consciência é uma potência da alma. As virtudes, então, são potências da alma. Mas aquela que alavanca, que empurra, é a vontade. Porque ela é o contraponto da inércia, né? A inércia não dá, né? A vontade é que tem que se sobrepor à inércia. Porque a inércia é inércia. Não faz nada, não se movimenta, não cria, não argumenta, não desenvolve. Bom, o segundo ponto dele é o sentido da vida. Ele vai nos dizer que o sentido da vida não é algo pré-concebido. É algo que o ser humano vai construir com as suas escolhas, com as suas ações, né? Com aquilo que ele vai fazendo ao longo do caminho. Esse é o sentido da vida. E aí nós trazemos um exemplo muito interessante. Beethoven, aos 20 e poucos anos, ele ficou surdo. Ele não conseguia compor. Aí ele descobriu que pela condução óssea, ele conseguia pelo menos ver a vibração do som. Então o que ele fazia? Ele acoplava o piano, né, um metal, e esse metal trazia pela mandíbula ao ouvido as vibrações do som e ele conseguia ouvir, né, pelas vibrações o tom da melodia, o tom do que ele compunha. Então, ele demonstrou através dessa condução óssea não só a resiliência, mas essa força que está dentro de nós e que não depende só do corpo físico, porque ela está na nossa mente. E a nossa mente, o nosso pensamento, né, é a faísca de Deus. E aí ele vai compor, por esse esforço que ele faz, a sua obra mais icônica, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven, e que é tocada até nas altas esferas espirituais. Então, é um sentido da vida que transcende. Ele tinha um sentido de vida, não de ter fama, de ser aplaudido, de ter riqueza. Não, ele queria compor música, ele queria fazer música. Ele queria trazer beleza para as pessoas. Beleza através dessa arte que é a música. A gente vai exemplificando aos pouquinhos. Eu até tenho um pouquinho de receio, eu sempre chego antes do horário de passar um pouco, porque o conteúdo é muito lindo e o tempo é curto para expressá-lo, né? Bom, liberdade da vontade. De novo a vontade, Franklin. E o nosso Allan Kardec diz, a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, né? E da vontade, dessa potência da alma. A liberdade da vontade, ela enfatiza a capacidade do ser humano de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas, né? Mesmo diante de circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias. Como é que nós vamos tomar uma decisão quando a circunstância é completamente adversa? Aí nós vamos lembrar de Francisco Cândido Xavier, lá em Pedro Leopoldo, quando ele era novinho ainda. Ele põe na mesa uma folhinha em branco, um lápis, uma vela para psicografar. E aquela vela começa a bruxulear, fica cinzenta, ele não enxerga muito a luz da vela. E aí ele se preocupa e passa o lencinho. Quem é que chega neste momento, meus irmãos? O amorável Dr. Bezerra de Menezes. E diz, Chico, eu posso examinar o teu olho? Ai, doutor Bezerra, o senhor aqui, que alegria! E o doutor Bezerra examina de cá e de lá e por aqui, vai e diz, meu filho, este teu olho está perdido. E foram as trevas que fizeram isso. Mas nós nem vamos entrar no detalhe aqui das trevas. Aí ele conforta o Chico, né? E ele vai ter que se retirar, porque na verdade sempre, irmãos, somos nós conosco mesmo. No nascimento,
na volta à pátria espiritual, sempre somos nós conosco mesmos. Temos que guardar isso. Aí, o Chico poderia, bom, eu vou ficar cego desse olho mesmo? O que eu vou psicografar? Eu vou desistir. Não! Aquele sentido de vida que o Frank luta até os 92 anos está posto para ele. A gente até se emociona. E ele vai desencarnar aos 92 anos, bastante frágil, mas com uma obra que ele deixou para nós inenarrável. Porque o sentido de vida e a vontade de sentido e a liberdade de sentido, ele usa plenamente, né? Bem exemplificado. A responsabilidade é outro suporte do Franklin na sua logoterapia. Então, a liberdade. Isso é importante. Quando nós buscamos um sentido, desde os mais simples, eu vou deixar os mais simples, nós precisamos entender que nós precisamos assumir a responsabilidade das escolhas desse sentido. Por exemplo, eu me proponho a um mês ter paciência. Vamos colocar pelos pequenos sentidos. Porque eu já dei sentidos assim, transcendentais, que há uma expansão de consciência muito grande, como a do Chico, como a do Beethoven, e virão outros. Então, um mês eu vou ter paciência. É esse o meu sentido por um mês, tá? E depois nós podemos chegar a um maior, a um bem mais profundo. Um exemplo. Bem, aí, Chico, quando acordava de manhã, ele sentava na cama e dizia: meu pai, só mais um dia. Olha o sentido que ele dá. Só mais um dia. Aquele dia terminava às 4 horas da manhã, que ele caminhava devagarinho, e a sua casa tão modesta, chegava lá, alimentava os seus gatinhos, ou os cachorrinhos que ele tinha, e tomava o seu café. Mas o que ele fez desde manhã, que ele disse, até as 4 da manhã, irmãos? Ele acolheu, ele amou, ele alimentou, ele curou, ele deu mensagens de esperança, de fé. Então, é um outro sentido de vida de uma pessoa fora da curva, né? Um ser excepcional. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não possamos também um dia ter um sentido de vida, né? Excepcional. Então, já trouxemos mais este exemplo para todos. Bom, agora vem... eu vou dar um agora que não dá para falhar. São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, igreja católica, bem ortodoxo. Ele é bem padre mesmo, bem igreja. Esse dia até eu assisti uma missa dele pelo YouTube. 7 horas da manhã ele abre aquela paróquia com aqueles pãezinhos quentes e já vai colocando nas pessoas um moletom, aqueles moradores de rua, aqueles irmãos que se drogam, que é uma tristeza o que acontece, e ele já vai acolhendo e já vai alimentando. É lindo isso. Isso é todo dia. Não sei quantos mil pãezinhos às 7 da manhã já estão prontos. Bom, nos faz lembrar quem? São Vicente de Paulo. Nas ruas de Paris, lá pelos anos de 1660, não me lembro, é por aí. Com Marisa de Marillac. Mudou o quê? Mudou o país, mudou as roupas, né? Os costumes, mas é a mesma mendicidade, é o mesmo sofrimento. E ele está lá firme. Então, é sentido, ele não perde aquele foco, aquele caminho. Então, já demos 2 exemplos bem bons aqui. Agora, algo lindo que o Franklin vai nos dizer, porque ele é doce. Se nós o escutarmos, e esse livro todos precisam ler, sabe? Nós vamos aprender muito com este livro, Em Busca de Sentido.
Ele diz assim, ó, nas 3 vias para encontrar sentido. Fazer algo, ter um trabalho. Que Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, nas leis morais? A lei do trabalho. Como é bom ter um trabalho que nos reflete, que consiga fazer com que nós atendamos o outro naquele trabalho também. Que não seja uma pura obrigação para ter depois o recurso no fim do mês para a manutenção da família. Mas que satisfaça também ao nosso ser. Ter um trabalho. É o primeiro item que ele coloca. Segundo, nós vivermos momentos de beleza e de amor. Olha, lá no campo de concentração, ele viveu momentos de beleza e de amor. Depois nós vamos exemplificar. E o terceiro, que ele coloca como muito importante, que às vezes eu tenho que dar uma olhada para não esquecer, é ter uma atitude positiva perante a vida, perante as surpresas que a vida nos traz, ou as dores que a vida nos traz. Sempre procurar ter uma atitude positiva. Então aí nós vamos vendo que tudo nasce daqui e sai daqui e se resolve por aqui. Aí ele fala na adaptação ao sofrimento, que vai fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que nós precisamos ajudar as pessoas a encontrar o significado, mesmo que esse significado traga dor e traga sofrimento, porque há crescimento na dor, há crescimento espiritual na dor. E aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, naquele item obediência e resignação. O que está escrito ali? Eu não sei se é Lázaro, Lázaro, não precisava nem olhar. O que é a obediência? É o consentimento da razão. Às vezes nós precisamos que a razão consenta. Mas ao lado da obediência tem a resignação. O coração também precisa consentir. E aí nós vencemos a revolta. A revolta é insensata até aqui, que Lázaro fala, que seria a adaptação ao sofrimento. E nós, nesse mundo, esses ensinamentos são pérolas, são diamantes para nós pormos em prática na nossa vida. E nós vamos exemplificar. Bom, depois ele fala também que você precisa enxergar o sentido do teu sofrimento. O que é isso? Que todo o sofrimento ou toda dificuldade tem uma razão de ser. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições e reencarnação. Porque nessa frase do Franklin, até pus letras garrafais, você precisa enxergar o sentido do teu sofrimento. Quem é que nos ajuda a entender? A reencarnação. Né? Então, irmãos, nós trouxemos este psiquiatra, esse cientista, que percorreu o mundo, escreveu mais 39 obras. O último foi sobre Deus. E legou para a humanidade uma riqueza de conhecimentos. E desencarna nos albores do século XXI, cego. E quando iam visitá-lo, né, despenalizados, ele dizia, não, mas eu estou bem, eu já vi tudo. Quem tratou, quem se preocupou com o semelhante, que chegava na frente dele e dizia assim, ó, eu não quero mais viver, não tem mais sentido para mim.
cansou de ouvir isso lá em Viena, na policlínica que ele trabalhava, depois no hospital. E ele vai dizer algo assim, ó, que tudo nós podemos suportar, menos a ausência de sentidos. E que o amor, só o amor, eu vou ter que ler, a salvação do homem se dá no amor e pelo amor. Fechando com o início da nossa fala, com o poeta, né, que nos pede para conjugar este verbo amar e sublimar, isso, e sempre amar. Mas isso precisa se corporificar, precisa se exemplificar, né? Tipo o Emmanuel, quando perguntaram para ele, por que a gente nasce aqui? Por que a gente precisa vir para cá? Quando ele dá aquelas passadas correndo, para fazer o bem. Só que fica muito no ar fazer o bem, né? Todo mundo sabe que é fazer o bem. Mas, que bem? Como fazer? Então, nós procuramos trazer exemplificações. Então, eu vou levantar de manhã. Kardec diz, se educar é formar bons hábitos. Bons hábitos vai propiciar o quê? O que os bons hábitos vão propiciar? Deveres, né? E valores. Porque o sentido só vai se fazer em cima de um valor. Então, eu me proponho já levantar, deixar tudo arrumadinho aqui, não deixar nada sujo lá, ter paciência com meu cônjuge, eu me proponho a isso, já começar a construir valores para construir sentidos, né? Sentido de vida, sentido de existência. E no final, ele vai dizer uma frase no final da nossa fala, porque é muito lindo. Fazem até uma sessão espírita em Auschwitz. Eu tinha vontade de contar, mas aí eu vou passar do tempo, né, Cida? Mas ela é muito legal. Alguém pode imaginar uma sessão espírita no pior campo de concentração nazista? O médico, não passa muito, é 8 horas, 2 minutinhos, pode ser, Cida? Tem o médico-chefe, o enfermeiro-chefe, que o médico era judeu. Porque os nazistas aproveitavam todos aqueles que sabiam. E o médico logo intuiu que o Viktor Franklin era um psiquiatra, um psicólogo. Porque eu deixei de dizer aos irmãos que ele tratava os seus algozes. Às vezes abriam o coração para ele e mesmo ele lá com frio, com fome, as pernas cheias de edema, porque eles saíam assim. E aí colocam o enfermeiro com uma folha em branco e um lápis. E um que era estrangeiro começa a fazer preces. E ele lá naquela enfermaria que era uma coisinha. E chamar os espíritos fazer prece, não sai nada. Aí o médico diz assim, encerramos, os espíritos não querem aparecer. O que acontece? Ele pega o lápis e devagarinho escreve uma frase em latim. Ai dos vencidos. Só. Sai os 4 de lá, cada um pensando naquela frase. Quem eram os vencidos? Eram eles? Não. Porque dali a algum tempo os aliados chegaram e houve a libertação. Mas eu esqueci de dizer algo muito importante. Qual é a experiência de beleza que ele teve no campo de concentração? Quando eles foram uma vez levados para a Bavária, porque os nazistas, ao final da guerra, começaram a construir porões assim, não é? Para colocarem os armamentos. E eles vão com aquele uniforme horroroso, riscado, magrinhos, assim, daquele jeito que todos sabem. Mas o Franklin, quando sai dali daquele porão, daquela coisa horrorosa ali, ele olha para as montanhas da Bavária,
aquele verde lindo, convida os seus colegas e a mente sai daquele lugar escuro e vai para a beleza, vai contemplar aquelas montanhas da Bavária. E os amigos vão junto. Então, irmãos, a mente dele sai daquele lugar e vai para um lugar de beleza. Como é que ele experienciou amor? Em determinada madrugada, eles foram um atrás do outro, abaixo de zero, encharcados, os sapatos furados, caminhando para ir colocar trilhos. E o colega do lado diz assim: Vitor, já pensou se as nossas esposas nos vissem agora? E ele diz: fica quieto. Ah, mas elas devem estar bem acolhidinhas. É o gatilho. Ele sai e vai para o amor dele. Vai para Viena. Ele entra no lar dele. E entra na sua casa e começa a sentir os sabores, os odores, a pele da esposa que ele amava, né? Aquele nenê que estava começando o ventre. Os seus livros. Ele vê os seus livros, até o cheiro dos seus livros. Lembra dos pacientes? Aí aquele caso eu não fiz isso, aquele outro caso eu tinha que fazer aquilo. A mente é a faísca de Deus. Ele sai daquele valo da noite de trilhos, e ali ele fica minutos fora, vivendo amor. Então, é possível. E no final ele diz uma coisa linda. A virtude no campo de concentração. Há crescimento espiritual no campo de concentração. Por isso que eu até pedi para o Diniz marcar aqui a virtude, porque ia ser difícil eu achar. Que está no Sede Perfeitos, é o Nicolas François Madeleine que escreve a Instrução do Espírito. Ele vai dizer: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, por aí vai. O que acontecia lá? Aquele com aquele pãozinho, que faziam 3 dias que não ganhava um pão, via aquele outro que estava pior e dava aquele pãozinho para o outro. Por isso que ele diz que havia virtude. Crescimento espiritual. Quando eles iam em fila, um caía todo mundo. Aí vinham os laçaços, como eu digo assim. Um levantava o outro, ele levantava o outro. E o outro levantava o outro. Isso é lindo. É isso que ele trouxe do campo de concentração. Esses ensinamentos maravilhosos, tá? E finalizando, ele diz assim, ó: encontrei o significado da minha vida, ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. É importante nós guardarmos isso. Deus é o parceiro de nossos mais íntimos colóquios conosco mesmos. A nossa prece, quando nos retiramos para o nosso aposento. E vão ensinamentos lindos. Então, irmãos, além do céu, além da terra, além do infinito trampolim das estrelas, no rastro dos astros, na magnólia das constelações, além, muito além do sistema solar, lá onde se encontram o pensamento e o coração, vamos conjugar o verbo essencial, fundamental, o verbo transcendente, além das gramáticas, o verbo pluriamar, semi-amar, sempre amar, razão de ser e de viver.
Obrigada, queridos.